Oi, turma. Do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec, no prefácio, ele diz o seguinte: o título dessa obra indica claramente o seu objetivo. Aí reunimos todos os elementos próprios para esclarecer o homem sobre o seu destino. Como nos nossos outros escritos sobre a doutrina espírita, aí nada introduzimos que seja produto de um sistema pré-concebido ou de uma concepção pessoal, que não teria nenhuma autoridade. Tudo aí é deduzido da observação e da concordância dos fatos. Ou seja, não tem nada do Allan Kardec aqui, não tem nada pessoal. Tudo que tem no livro vem de acordo com observação e concordância dos fatos. O Livro dos Espíritos contém as bases fundamentais do Espiritismo, é a pedra angular do edifício. Todos os princípios da doutrina aí são apresentados, até os que devem constituir o seu coroamento, mas era necessário dar-lhe os desenvolvimentos, deduzir-lhe todas as consequências e todas as aplicações, à medida que se desenrolavam pelo ensino complementar dos espíritos e por novas observações. Foi o que fizemos em O Livro dos Médiuns e no Evangelho segundo o Espiritismo, em pontos de vistas especiais. É o que fazemos nessa obra sobre um outro ponto de vista, e é o que faremos sucessivamente nos que nos restam a publicar e que virão a seu tempo. Então, Allan Kardec ele coloca aqui que o primeiro livro, Livro dos Espíritos, ele é a base da doutrina espírita. Porém, ele não está todos os ensinamentos ali. Outros ensinamentos viriam para complementar. Então, ele teve o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, e ainda diz que outros viriam, né? As ideias novas só frutificam quando o terreno está preparado para receber. Ai, amei essa fala. As ideias novas só vão frutificar quando o terreno está pronto. Então tem muita gente falando assim, quando uma ideia nova chega, Allan Kardec diz que a gente pode descartar a velha. Não é que a gente vai descartar a velha, né? Mas será que o terreno está preparado para receber novas ideias, né? Será que nós já concluímos os ensinamentos de Jesus? Será que nós já conseguimos compreender os ensinamentos dos Espíritos? Se nós já estamos preparados, se nós já estamos craques nessas lições, aí outras coisas novas a gente pode aceitar. Caso contrário, gente, não tem essa de no tempo do Allan Kardec era uma coisa, hoje os tempos são outros, sabe? Isso aí é conversa para poder manipular e mudar a doutrina espírita, sendo que ela nem alcançou ainda o seu objetivo. Ela não alcançou ainda. A doutrina ainda está se expandindo. E mal está se expandindo, o pessoal já quer terminar com ela. Então, a quem interessa destruir os ensinamentos da doutrina espírita e trazer novos conhecimentos? Vamos parar para pensar? Ora, por este terreno preparado, devem entender-se algumas inteligências precoces, que só dariam frutos isolados, mas um certo conjunto na predisposição geral, a fim de que não só dê frutos mais abundantes, mas que a ideia, encontrando maior número de pontos de apoio, encontre menos oposição e seja mais forte, para resistir aos antagonistas. Então, veja bem, o terreno preparado é quando grande parte das pessoas estejam falando sobre o mesmo assunto, trabalhando a mesma moral, no mesmo patamar de evolução. Nós estamos nisso? Será? Será que nós já estamos assim, tão bons? Que a gente já compreende tudo o que foi ensinado por Jesus, tudo o que foi ensinado pelos espíritos pós a vinda de Jesus? Então, agora já podemos nos preparar para coisas mais novas e mais sublimes? Como diz lá as brincadeirinhas de TikTok, será?
O Evangelho segundo o Espiritismo já era um passo à frente. O Evangelho segundo o Espiritismo já era um passo à frente. Então, nós queremos dar um passo à frente, nós queremos melhorar, só se a gente já souber o Evangelho. Vocês já sabem todo o Evangelho segundo o Espiritismo? Eu leio ele há tantos anos, eu não sei. Não sei dizer nem em que página, em que capítulo que eu encontro determinado assunto. Eu não sei nem se eu consigo seguir os assuntos que estão dentro do Evangelho. Eu tento. O céu e o inferno é mais um passo, cujo alcance será mais facilmente compreendido. O céu e o inferno é mais um passo, cujo alcance será mais facilmente compreendido, porque toca ao vivo certas questões. Mas não devia vir mais cedo. Então, o céu e o inferno, ele complementa as obras do Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ele não podia vir antes, porque o que ele ensina é a prática do que os outros dois trouxeram em teoria, pelo que eu estou entendendo. Se considerar a época em que veio o Espiritismo, reconhecer-se-á, sem esforço, que veio em um tempo oportuno, nem muito cedo, nem muito tarde. Mais cedo teria abortado, porque, não sendo numerosas as simpatias, teria sucumbido aos golpes dos adversários, e mais tarde teria perdido a ocasião favorável de se produzir as ideias, poderiam ter tomado um outro curso, do qual teria sido difícil desviá-las. Então, se a doutrina dos espíritos, tivesse ocorrido anteriormente, antes de 1800, teria perdido, porque foi naquela época da Inquisição, não seria bem compreendido, e seria morto ali, porque a Igreja Católica não iria perdoar os hereges, não é isso? Se viesse agora, se a doutrina espírita surgisse nos dias atuais, ela ia ficar totalmente perdida também, porque não teria esse preparo para os nossos espíritos, anterior aos fatos que ocorrem hoje. Muitas coisas que ocorrem hoje, se a doutrina tivesse caindo de paraquedas, ela não supriria o que já está acontecendo. Então, ela veio antes dos fatos que ocorrem hoje para preparar a gente a passar por essa situação, não é? Então, ela não veio nem antes e nem depois do que deveria, ela veio no momento certo. Ela não se desenvolveu, segundo o que eu, Patrícia, imagino, pelos estudos que eu já fiz, os poucos que eu fiz, ela só não desenvolveu mais na França justamente pelas perseguições religiosas. Mas ela conseguiu um refúgio para o Brasil, que era um lugar que recebia as pessoas que tinham problemas religiosos em outros países. As perseguições religiosas faziam com que essas pessoas migrassem para cá. E a gente sempre recebeu muito bem as pessoas que vinham de fora nessas circunstâncias, A nossa fase de colonização não foi tão amigável, mas os índios, ainda que selvagens, grande parte, eles aceitaram os jesuítas e aceitaram a convivência com o europeu, Então, eu creio que no decorrer da nossa colonização, do desenvolvimento do nosso país, ele foi sendo preparado para sempre acolher quem vem de fora. Vamos ver, o que mais? Era necessário deixar as velhas ideias o tempo de se gastarem e provar sua insuficiência antes de apresentar outras novas. Então, se a gente deixasse na época, que a católica estava no auge da Inquisição, as suas ideias preponderavam, ela dominava tudo. Se o espiritismo tivesse chegado naquela época, ia ter confronto. Assim como teve certas perseguições ainda, como um resquício ainda da era da predominância católica, As ideias prematuras abortam porque não está maduro para compreender e ainda não se faz sentir a necessidade de uma mudança de posição. Ou seja, as pessoas estavam muito cordeirinho antes do espiritismo, Aceitavam aquilo ainda por medo ou por submissão
E como que vai implantar uma nova ideia dentro de um povo que está acomodado naquela situação? Então, por isso que ele diz que não surgiu antes, para esperar o momento certo, de mudanças internas, de mudança espiritual, né? Hoje é para todos evidente que se manifesta um imenso movimento de opinião. Uma formidável reação se opera, no sentido progressivo, contra o espírito estacionário ou retrógrado da rotina. Os satisfeitos da véspera são os impacientes do dia seguinte. A humanidade está no trabalho de parto. Há qualquer coisa no ar, uma força irresistível que a impede para a frente. Ela está como um jovem saído da adolescência que entrevê novos horizontes sem os definir e sacode os coeiros da infância. Vê-se algo de melhor, alimento mais sólido para a razão. Mas esse melhor ainda está no vago. Todos trabalham na busca, do crente ao incrédulo, do operário ao cientista. O universo é um vasto canteiro. Uns destroem, outros reconstroem. Cada um talha uma pedra para o novo edifício, do qual só o grande arquiteto possui o plano definitivo e cuja economia só será compreendida quando suas formas começarem a se desenhar acima da superfície do solo. Foi esse momento que a soberana sabedoria escolheu para o advento do Espiritismo. Os espíritos que presidem ao grande movimento regenerador agem, pois, com mais sabedoria e previdência do que podem fazê-lo aos homens, porque abarcam a marcha geral dos acontecimentos, ao passo que nós só vemos o círculo limitado do horizonte. Estando chegados os tempos da renovação, conforme os desígnios divinos, era preciso que, em meio às ruínas do velho edifício e para não perder a coragem, o homem entrevisse as fiadas da nova ordem de coisas. Era preciso que o marinheiro percebesse a estrela polar que deve guiá-lo ao porto. A sabedoria dos espíritos que se mostrou no surgimento do espiritismo revelou quase que instantaneamente em toda a Terra, na época mais propícia, não menos evidente na ordem e na gradação lógica das revelações complementares sucessivas. Não depende de ninguém constranger sua vontade a tal respeito, porque eles não medem seus ensinos pela impaciência dos homens. Não nos basta dizer gostaríamos de ter tal coisa, para que ela nos seja dada, e ainda menos nos convém dizer a Deus, julgamos chegado o momento para nos dardes tal coisa. Nós nos julgamos bastante adiantados para receber, porque seria dizer-lhe, sabemos melhor que vós o que convém fazer. Aos impacientes os espíritos respondem, começai por bem saber, bem compreender e, sobretudo, bem praticar o que sabeis, a fim de que Deus vos julgue dignos. De aprender, mas depois, quando chegar o momento, saberemos agir e escolher nossos instrumentos. A primeira parte dessa obra, intitulada Doutrina, contém um exame comparado das diversas crenças sobre o céu e o inferno, os anjos e os demônios, as penas e recompensas futuras. O dogma das penas eternas aí é encarado de maneira especial e refutado por argumentos tirados das mesmas leis da natureza e que lhes demonstram não só o lado ilógico já centenas de vezes assinalado, mas a sua impossibilidade material. Com as penas eternas caem, naturalmente, as consequências que tinham acreditado delas. Então, a primeira parte do texto do livro, a gente vai estar vendo sobre as crenças de céu e inferno, anjos e demônios, penas e recompensas futuras. Então, é a primeira parte do livro. A segunda parte encerra numerosos exemplos em apoio da teoria, ou melhor, que serviram ao estabelecimento da teoria. Então, a segunda parte é a prática. Primeira é a teoria. E a segunda é a prática, da diferença entre anjos, demônios, céu e inferno. Eles tiram sua autoridade na diversidade dos tempos e lugares onde foram obtidos, porque se emanassem de uma única fonte, poderiam ser considerados como produto de uma mesma influência.
Além disso, tiram-na na sua concordância com que diariamente se obtém por toda parte onde se ocupam das manifestações espíritas de um ponto de vista sério e filosófico. Esses exemplos poderiam ter sido multiplicados ao infinito porque não há centro que não o possa fornecer em notável contingente. Para evitar repetições fastidiosas, tivemos que fazer uma escolha entre os mais instrutivos. Cada um desses exemplos é um estudo em que todas as palavras têm o seu alcance para quem quer que as medite com atenção, porque de cada ponto jorra uma luz sobre a situação da alma após a morte, e a passagem até então tão obscura e tão temida da vida corporal à vida espiritual. É o guia do viajor antes de entrar num país novo, nos preparando para voltar para o campo espiritual, né? É um guia do viajor. A vida de além-túmulo aí se desenrola sob todos os seus aspectos, como um vasto panorama. Cada um exibirá novos motivos de esperança e de consolação e de novos suportes para afirmar a fé no futuro e na justiça de Deus. Nesses exemplos, em maioria, tomados de todos contemporâneos dissimulados os nomes próprios, sempre que o julgamos útil, por motivos de conveniência fáceis de apreciar. Aqueles a quem tais exemplos podem interessar reconhecê-los-ão facilmente. Para o público, nomes mais ou menos conhecidos e por vezes muito obscuros nada teriam acrescentado à instrução que dos mesmos se pode colher. Allan Kardec. Então, assim, ele faz uma apresentação do livro, dizendo que, primeiro, o livro foi feito não por uma concepção pessoal, ou seja, não tem nada do Allan Kardec aqui. Foi feito através de observação e concordância dos fatos, ou seja, através das comunicações espirituais, ele observou todas as comunicações, colocou, né, uma frente à outra para ver se dentre elas havia uma concordância, havia um equilíbrio nas comunicações, e nesses equilíbrios de comunicações ele começou a confeccionar esse livro. Esse livro não veio antes do Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele é mais a prática. Ele vem mais complementar. Então ele fala que nada acontece fora do dia, da hora certa, né? Se o Espiritismo, a doutrina espírita tivesse sido feita anterior à data dela, antes de 1800, e eu não sou péssima para data, 1800 e uns quebradinhos, né? Deixa eu ver se tem aqui para eu poder falar certo. Ó, Livro dos Espíritos, 1857. O que é o Espiritismo? 1859. Livro dos Médiuns, 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, 1863. Céu e Inferno, 1865. Então, nessa ordem aqui, depois ele ainda vai vir com a Gênese, em 1868, Obras Póstumas, 1890, e a Revista Espírita, 1858 até 69. Então, dentro dessa lógica, né, dos livros, ele fala que cada um veio no momento certo, nem antes e nem depois. Se tivesse vindo antes, teria tido conflito com os interesses, inclusive das pessoas que não buscavam nada de diferente, que estavam conformadas, seja pelo bem-estar ou pelo medo que elas possuíam diante das crenças que elas tinham. Então ele veio depois, no tempo certo, de questionar algumas situações que as pessoas já estavam infelizes e elas buscavam algo mais. Aí veio a doutrina espírita. Traz o Livro dos Espíritos como base e os demais para vir complementando, como o Céu e o Inferno também é um complemento mais na prática de toda a parte teórica que já tinha sido estudada através do Livro dos Espíritos e o Evangelho. E aí ele coloca que no livro Céu e Inferno, a gente vai ver duas partes, né? A primeira parte da obra, que vai dizer sobre céu e inferno, penas e gozos, né? As recompensas futuras, tirar um pouco das crenças que nós temos arraizadas em dogmas e rituais do passado, desmistificando tudo isso e trazendo isso como algo natural. Na primeira parte, mesmo que em teoria, ele já vai
dar um leque, né, da gente poder desenvolver aí novos conhecimentos sobre esse assunto. E depois, na segunda parte, ele vai trazer a parte prática. Eu não conheço o livro todo, gente, mas eu acredito que a segunda parte é aqueles de cartas dos espíritos mesmo, com as suas passagens. Eu acredito que seja isso, não tenho certeza. Porque eu fui, como eu falei, eu estudei a doutrina espírita em algumas partes e alguns cursos. Curso eu fiz livro dos médiuns e fiz livro dos espíritos. O evangelho a gente já faz sempre em casa, mas o livro Céu e Inferno é aquela coisa. Vai procurar tal capítulo do Céu e Inferno para complementar determinado assunto de uma pesquisa do livro dos espíritos, por exemplo, né? Então eu não li o livro todo, mas a gente vai chegar lá. Então na primeira parte é teoria, a segunda parte é prática. E aí ele vem como um complemento desses dois livros da doutrina, Livro dos Espíritos e o Evangelho, beleza?